debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.cicobi.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem como tema resgate da autoestima após a maternidade. Porque a maternidade é algo sublime, importantíssimo. Mãe, não preciso falar mais nada, mas tem todas as agruras e tem também o lado escuro da lua no fato de ser mãe. Então, para analisar e discutir esse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios as seguintes profissionais: a Ana Paula Vieira, ela é psicóloga e evidentemente mãe; a Laura Bianchini, é Bianchi, né? Bianchi, social media e mãe também; e a Jéssica Vitorino, que é advogada. E não sou mãe. E não é mãe. É interessante saber disso, porque ela pode estar se preparando para ver o que funciona isso, como funciona. Bom, antes de começar, quero começar aqui com a Ana Paula, só perguntando: você é mãe de um menino ou de uma menina? De um menino, de 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. E a Laura, Bianchi? De um menino também, com 1 ano e 5 meses. E 5 meses. A Jéssica já deve ter observado muitas pessoas e tem estofo para falar isso, porque tem amigas que dão depoimento, principalmente para uma advogada, né? Mas, Ana Paula Vieira, sob o ponto de vista da mulher, é claro que todo mundo fala só do lado bom da maternidade. Ah, você vai ser mãe, que coisa mais linda. Ninguém fala, fiz pupu, que pupu fedido. Não é? Você vai ver o tanto que vai chorar de madrugada, aquela coisa toda que... Eu fui um pai muito presente em todos os meus filhos, eu sei que existe o ônus e o bônus, né? Sim. E você acha que a mulher, ela realmente, algumas mulheres, depois da maternidade, carecem de elevar sua autoestima como mulher, deixando um pouquinho o papel de mãe de lado, não? Rosenval, primeiro agradecer, né? Obrigada, é uma satisfação imensa estar aqui com você. É uma linha muito fina com a sua pergunta, porque depois que somos mães, nós somos enterradas no papel de mãe e esquecemos a quantidade de papéis que exercemos. O profissional, como esposa, como filha, como nora, irmã. E aí nós nos vemos imersas nesse papel de mãe, a esquecer do principal, de nós. E quando a gente se dá conta disso, parece que a gente está muito afundado. Porque se eu não estou bem, eu não consigo passar a bondade ao meu filho. Como eu não estive bem por algum tempo, eu não conseguia sentir o que a maternidade poderia me proporcionar, como você disse, né? Tudo tem lado sombra, lado luz. Onde eu via o lado luz, se eu não olhava para mim? E eu só olhava para a maternidade. Então é um ponto assim que a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas entendam que esse caminho é muito fino, mas que o principal deles é olhar para dentro, virar os olhos para dentro. Aí você consegue enxergar de uma perspectiva diferente. Laura Bianchi, eu ouso dizer com experiência de vida o seguinte: o pessoal fala assim, os filhos unem o casal. Eu digo não. Os filhos separam o casal. E se eles forem unidos antes dos filhos, eles sobrevivem aos filhos. Total. Não é isso? Faz todo sentido do mundo. Inclusive, falando sobre essa questão do casamento e da criança, como a Ana falou, a gente, além de mãe, tem outros âmbitos, né? A gente é esposa, a gente também é empreendedora, e existem casais que não conseguem lidar com a chegada de uma criança, com a complexidade que é uma maternidade, a responsabilidade que é ser mãe, e eles não duram. E eu estou, inclusive, passando por uma separação agora. Pois é. Não por este motivo, né? Mas é também, né, algo a se pensar, algo a se refletir. E outra coisa, uma separação com filhos, ela é muito mais traumática. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, não é verdade? Mas seja bem-vinda ao clube dos separados. Mas, Jéssica Vitorina, às vezes a pessoa passa, poxa, você está falando sobre resgate da autoestima após a maternidade e chamou uma mulher que não é mãe? Não. As amigas sabem mais dos problemas do que você pode imaginar. Porque as mulheres, nesse ponto, são muito unidas naquilo que lhes dói o calo.
O homem não, fala, não, o que é isso, cara? Tira tudo de letra. O cara tá chorando, entra debaixo do chuveiro, chora ali para ninguém ver, mas ele aguenta ali um pouco mais. Ele não fica contando agulha para os amigos. Mas do que você tem de experiência nisso, você acha realmente que algumas mulheres, a autoestima fica tão baixa que ela acaba deixando de se aprontar e vira aquela mãe tradicional ali que só incomoda com os filhos, não? Olha, eu acho que muito além das amizades, eu acho que a profissão traz muito essa perspectiva de como as mulheres recebem um peso maior, eu diria, em nome da maternidade, né? A gente acompanha aí, em decorrência de separação ou até quando o casal está junto, né? A responsabilidade da mulher, como isso impacta na vida profissional, no corpo, na autoestima, na rotina, em como ela se vê, em como isso muda a rotina dela, faz muita diferença. Talvez o homem consiga ali com 2, 3 meses após o nascimento da criança, ele já consiga voltar. Tanto que há uma diferença, né? Tanto no prazo aí em que a mãe está gestando essa criança e depois, né, na licença maternidade, tem uma diferença muito grande na licença paternidade, justamente porque espera-se que essa mãe passe mais tempo com essa criança, enquanto que o pai já consegue retornar. Mas a gente vê mesmo, por exemplo, o mercado de trabalho eventualmente é mais cruel, eventualmente, com essas mães. E isso, eventualmente, me assusta, né? Eu já estou em idade de ser mãe, já penso muito nisso. E hoje eu ainda fico meio balançada, porque eu estou numa carreira em fase de ascensão, graças a Deus, mas isso pesa em mim em alguma proporção, com certeza. E aquela escolha das mulheres executivas, isso foi uma coisa muito da mulher americana, porque ela se lançou no mercado assim com mais vigor, um pouco antes da mulher brasileira, que hoje representa 52% de todo o PIB do trabalho da nação, 52% é a mulher. Se a mulher parar hoje, a nação fica com 48% da sua produtividade. Mas como ela se lançou foi um pouco mais precoce do que nós, né? Uhum. Ela teve que decidir entre ser mãe e ser executiva, o que foi uma coisa muito dolorida para a mulher. Mas, Ana Paula Vieira, do que você sentiu, o que mais assim, pesou, a autoestima, sob o ponto de vista o quê? A libido, quer dizer, a mãe estando amamentando, parece que aquilo ali é uma coisa que supre um pouco essa parte emocional, física, digamos assim, que é muito própria do homem, é muito físico, né? Uhum. E a mulher é muito sentimento. Isso pesa? Isso pesa muito, porque, falando em libido, né? A própria amamentação, ela reprime o libido. E aí junta o todo. Eu estou amamentando, os seios muito cheios, a gente anda com cheiro de leite Sim. o tempo todo. E é um tempo, como você disse, até que o casal se perceba, porque por um bom tempo eu fui a mãe do João Henrique, e não a esposa, eu fui a mãe do João Henrique. E do ponto de vista do que eu estava sentindo, tanto do ponto de vista familiar, porque meu esposo também me viu assim por muito tempo. Sim. E aí, Rosenvaldo, tem todo um processo, né? Por exemplo, pegando a minha história, eu engordei 33 quilos na minha gestação. Muito. Eu cheguei a 108 quilos. Puxa. E eu fiquei 6 meses após o nascimento do meu filho sem ação, sendo mãe por 6 meses, sem ação nenhuma de virar os olhos para dentro. Quando eu percebi que a dor que eu sentia por estar naquele lugar era tão maior do que o meu medo de mudar, que o medo de enfrentar a academia, a dieta, que seja o que fosse para olhar para mim, eu falei, eu preciso mudar. Porque eu não conseguia entregar com a qualidade os papéis que eu tinha, porque autoestima muito baixa, até a própria maternidade, o meu ser esposa não estava sendo entregue. E eu não conseguia me enxergar. Eu olhava no espelho e falava, essa não sou eu. Uhum. Eu não estou conseguindo ver quem eu posso ser quando eu olho para essa mulher. Não, é interessante que a doutora falando, eu me lembro de uma funcionária da minha mãe que foi no médico. E o médico perguntou para ela como estava a libido dela, se ela tinha libido. Ela falou, não, doutor, eu
tem nada, não. A única coisa que eu tive foi gripe. Então, aí o médico falou para ela, ó, eu vou falar para você, a libido é tesão. Sei nem o que é libido. Ela não tinha a menor noção que o que fosse libido. E eu acho que, dizendo isso aqui no ar, é preciso que médicos e as pessoas tenham essa visão de que às vezes a gente está falando de uma coisa que a pessoa não tem conhecimento. Então precisa falar uma linguagem clara. Você tem desejo sexual, você tem tesão, porque a palavra libido, para muitas pessoas cultas, que eu digo assim um pouco mais, que tem uma evolução, digamos, literária melhor, ela diz tudo. Mas para algumas pessoas não diz absolutamente nada, né? Então a linguagem tem que ser... A gente sai de uma consulta e fala, o que foi que aquele médico Ele quis disse? falar, não é? Muito Faz bem. sentido. Bom, Unimed de Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. E é um plano magnífico que cuida da minha família e vai cuidar da sua. É a bandeira odontologia do Dr. Carlos Bandeira. Eu indico porque o slogan lá é orgulhamos em cuidar do seu sorriso. E cuida mesmo. Telefone 3281-0647. E esta água aqui é a Levite, esta aqui é mineral, esta aqui é natural. É a água com menor teor de sódio do mundo, além de ter um sabor muito agradável. Águas do Bem, entrega na sua residência. Telefone 3255-9626 ou 98452-1234. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre o resgate da autoestima após a maternidade. E todas as alegrias e também o lado escuro da lua na área da maternidade. Bom, Laura Bianchi, para você, o exercício da maternidade, porque eu vejo muito claramente que a maternidade, quer dizer, a mãe pega aquela coisa mais linda que ela deixou gerar dentro dela. O homem nunca vai saber o tanto que isso é bom, não vai, né? Eu, pelo amor que eu tenho pelos meus 5 filhos, eu posso deduzir o quanto isso seria exacerbado se fosse uma coisa que gerasse dentro do meu ventre. Mas tem mulheres que elas fazem como a Ana Paula Vieira confessou, quer dizer, eu estou sendo mãe, para quê? O mundo não me interessa, mas eu posso ficar gorda, feia, com espinha na testa, que eu sou mãe, meu. Então, isso você não foi assim, porque estou percebendo, seu menino está com um ano e quanto? 1 ano e 5 Então, meses. pronto, você está nos trinques, né? Obrigada. Aliás, todas estão, mas você não teve essa coisa de... Eu tive. A minha história da Ana, ela é muito semelhante. Ela engordou 33 e eu engordei 29 quilos no processo de gestação. E aí a criança saiu, passou o resguardo e o peso continuou. Então eu também tive essa questão de voltar a treinar, ir para a nutricionista, começar a fazer uma reeducação alimentar, olhar para mim, cuidar de mim, e aí eu retomei. Eu, além de perder esses quilos que eu ganhei, eu perdi um pouco mais, eu saí de 89 e hoje eu estou com 59 quilos. Mas foi também um processo doloroso, meu filho tem 1 ano e 5 meses e tem apenas 4 meses que eu cheguei no meu objetivo final. É difícil. Você falou aí sobre o prazer de gerar uma vida. Para a mãe, o prazer vai até 6 meses, porque chega no último... Ela já está querendo... Não, a gente não aguenta mais. Para o mundo que eu quero descer. Pesa, e aí tem toda aquela dor da criança... te assustando, né, Jéssica? Tem toda aquela dor da criança se encaixando, e aí a gente passa pelo puerpério, que não é só a questão assim do corpo, é também uma questão super psicológica, não é fácil, o resguardo não dura só 40 dias, para algumas pessoas duram bem mais que anos, e a gente precisa, né, reconhecer que ser mãe é uma delícia. É muito bom você acompanhar o desenvolvimento de uma criança, mas tem também os seus contras, que a gente precisa aprender a lidar com eles da melhor forma. Raramente, eu tenho uma amiga minha, que ela realmente, ela inclusive, acho que é para brincar também, ela fala só do lado ruim. Quem que ser mãe que nada, que pode descer no paraíso uma ova, entendeu? Eu queria ver meu marido. Então, existem mulheres que falam um pouco mais claramente, e eu acho que isso, quando a mulher quer ser mãe, também não vai deixar de ser mãe. Total. Mas às vezes eu acho que precisa também de ter um pouco da realidade do que vem aí, na verdade. A Ana Porto está grávida, é a nossa jornalista. Ela está com quantos meses, Ana? 3 meses.
já engordou 20 quilos. Quer dizer, ela vai ficar uma bola depois que daqui 9 meses ela vai entrar aqui no estúdio rolando, né? Aí, ó, o nosso puxa-saco da Ana já foi mostrar ela aí a grávida do ano. Mas assim, Jéssica Vitorino, você preocupa-se? Você disse que quer ser mãe, né? Quero ser mãe. Não acho que eu não convenci muito, né? Não, mas eu tenho intenção, sim, de ser mãe. Talvez não nesse momento. Apesar de que a idade já tô aí com quase 30 anos, então já tenho que começar a pensar. Nossa! Você quer dizer uma coisa? Eu posso falar isso? Não, vai caçar sapo. 30 aninhos. Não, há 30 aninhos 29 anos. Pelo mas amor de Deus. Eu atualmente... É coroa, pronto, agora eu vou pisar em cima. Toma coroa. Você tá jovem demais. Mas eu já começo a pensar que num determinado momento eu vou precisar organizar, por exemplo, as coisas do escritório. Hoje, para se ter uma ideia, eu sei que as meninas têm rotinas muito pesadas também, mas hoje eu tenho uma rotina que eu encaixo academia, salão, os cuidados pessoais, sou servidora pública concursada, sou advogada, eu encaixo uma coisa atrás da outra e hoje eu tenho dificuldade, às vezes, de dar comida para o meu gato. Então eu fico pensando como é que eu vou encaixar uma criança nessa rotina e não consigo, nesse momento, pensar em como seria. Então, eu teria que, de fato, parar tudo e idealizar esse momento. Talvez não aconteça dessa maneira como foi para muitas mulheres, né? Nem sempre a gravidez é planejada e poderia ter acontecido comigo em algum momento da minha vida, mas por hora eu desejo ser mãe, mas não neste momento. Hoje o escritório está tomando pé ainda, minha advocacia ainda é uma advocacia em ascensão. Mas, por hora, estamos focados na carreira. Mas você não pode pedir o seu gato para comer fora? Ele não pode ir num restaurante, não? Não? Não, ele toma preciosos 15 minutos. Só? Você acredita? Que isso? O que você faz com o homem? Pois é. Você dá comidinha? Comidinha e limpeza da caixinha dele. É um gato. É um gato real! Ana Porto, me ajuda. Achou que eu tenho que dar comidinha pro meu gato. Eu tô pensando que é o namorado, é o futuro pai do filho dela. Você tá achando... Não, que é isso? Eu pensava, coitadinho dele. Põe na hora. 15 minutos. Que eu falei? 15 minutos. Eu pensei que você só dava um sanduíche. Mas e a pergunta, você já arrumou um pai aí pra essa história? história? O pai pra criança arrumei. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema Resgate da Autoestima após a maternidade. Eu queria até começar ali com a Ana Paula Vieira, mas vou voltar aqui à Jéssica Vitorino, que falou que já achou um gato, mas o gato homem, né, um rapaz, um pretendente que pode ser o pai, né? Mas você não teme, Jéssica Vitorino, que tem homens que assim, eu quero ser pai, mas na verdade, ele quer ser pai não, ele quer ter um filho, falar que fez um filho. Porque ser pai também é uma alternativa dispendiosa, que tem que ter envolvimento, é um negócio difícil de exercer e você tem que ter o espírito para ser pai. Porque senão você só faz o filho e fala, toma que o filho é teu. Não é? Você não teme isso, não? Olha, eu estou com o meu atual marido há muitos anos e isso me leva a crer que eu tenho escolhido bem a pessoa que vai ser pai dos meus filhos. Mas a experiência com a advocacia me leva também a temer, porque não são raros os casos em que logo casamentos sólidos, logo após a gestação, né, o nascimento do filho, o pai simplesmente se vê ali e fala, não era bem isso, ou às vezes ele não encara essa responsabilidade, ou ele fala, parece que eu não gostei tanto dessa experiência e né, não são raros os casos. É ruim a gente falar isso tão abertamente, mas o que a gente tem enquanto expertise de profissão são pais que, sinceramente, abandonam afetivamente a criança. Não só aqueles que fazem de tudo para que não contribuam financeiramente com essa criança, com a vida fática dessa criança, enfim. Mas eu... Jéssica aqui, né, como convidada, espero e peço para que eu tenha acertado nessa escolha, né? Não, mas Jéssica, quando você falou que tinha um candidato,
Eu não pensei que você já tinha alguém na jaula. Eu achei, Não. eu achei que você ainda tá casada, então, né? Eu sou casada há casada. anos. Não, E sim, ele tá ali preso, enjaulado. Certinho. Um moço alimentado regularmente. Um moço... 15 minutos? Ó, mas você sabe, ó, Entendeu? Ó, Horário de saída. tudo bem. Mas você sabe que é o seguinte, eu penso assim, a gente sempre fala, né, eu estou casada, né? Não, você fala, eu sou casada, né? Eu sou Eu casada. sou casada, Você sim. está casada. Estou Porque casada. ser é uma coisa muito permanente. Pode acontecer Pode de separar. de separar, não é? Mas, então, por que eu estou fazendo essa brincadeira com você? Ele passo para Ana Paula Vieira e principalmente para Laura Bianchi. Porque é o seguinte, a mulher, o casal, ninguém casa para separar. Mas as separações existem aos borbotões. Sim. Então, eu entendo que a mulher precisa, principalmente a mulher, porque a mulher, ela que fica, no caso de uma separação, ela que fica com aquela responsabilidade, até porque poucas mulheres dizem, não vou ficar, pode ficar. Não é? Ela tem que saber que aquilo ali a mulher Sim. tem que saber que ela vai ter uma responsabilidade e que raramente ela pode dizer não. É o contrário, toma que o filho é seu. Acontece, Acontece. mas é raro. Então, a mulher tem que se preparar para isso também, né? Sim, sobre a escolha do pai, é muito importante, porque eu não tenho o que falar do pai do Bernardo. Ele é um excelente pai, inclusive agora nesse processo que a gente está lidando, a pessoa que está sendo melhor e mais beneficiada é a criança. Então, essa questão da paternidade e maternidade, eu não sei se você já ouviu a expressão, talvez as meninas já, que qualquer coisa você pode deixar com o pai, já que ele é o pai, né? É sua rede de apoio. E não, pai não é rede de apoio. Pai é mãe, pai é pai, assim como mãe é mãe. Então, os cuidados, eles devem ser partilhados. Claro que cada família decide quais serão os acordos e combinados daquela dinâmica, mas você tem que saber escolher o seu pai. E assim, eu tive a sorte, o propósito, Deus aí trouxe um bom pai para o meu filho. Pois é, agora, o seu ex-marido já é ex, né? Uhum. Ele está frequentando assim, um centro espírita para ter noções de psicólogo, para não se suicidar, não. Porque perdeu a mulher como você, resta ali o suicídio. É brincadeira, porque não é fácil, não. Que ele esteja em terapia, a separação assim não, como eu. não é fácil. Aí, Ana Paula Vieira, a gente brinca aqui, mas falando de coisa séria. Sim. A Ana Paula Vieira, o papel do homem na recuperação da autoestima da mulher após a maternidade, ele tem sua razão de ser e precisa, porque se o homem for daqueles brucutus que acha que a mulher, imediatamente ela tem que ter uma performance na cama como tinha antes, e não é uma coisa que precisa de um tempo muito razoável para isso acontecer, ou não é? Sim, Rosenval. E assim, do ponto de vista psicológico, a gente encontra muitas mulheres com dependência emocional e que não consegue estabelecer essa comunicação com o parceiro, a ponto de dizer, não, eu não quero, não, eu não estou bem. E aí cede, né, aí ao momento para satisfazer o parceiro. E é muito importante que a gente fale sobre isso. E quando eu falo virar os olhos para dentro, é entender sobre esse autoconhecimento de que você pode estabelecer esse limite. Isso precisa ser conversado, não precisa ser na base da briga ou da raiva, mas que seja falado. Eu não estou bem, eu não posso, eu não quero, e que está tudo bem. Mas está tudo bem desde que haja essa comunicação, porque em via de regra, né, os homens não entendem, né? O parceiro muitas vezes não entende, ele quer que aconteça, ele não entende esse processo, como a Laura citou, do puerpério emocional, que é um momento muito pesado, que você não enxerga, você não quer outra coisa. E aí, quando você não consegue ter essa comunicação com o seu parceiro, isso fica muito truncado. Aí as brigas acontecem, é onde o casal não se enxerga mais como casal. Por quê? Porque não tem essa comunicação. E aí eu cito que a Laura falou também, né? Eu, graças a Deus, tenho um esposo que sempre foi pai, ele é o pai do João Henrique. Na nossa relação não existe a mãe do João Henrique, não, é a mãe do João Henrique e o pai do João Henrique. Nós temos responsabilidades iguais com o nosso bebê. E isso, mas assim, eu sei que eu posso ser uma exceção. Eu posso ser uma exceção à nossa sociedade, que o filho é da mãe, o filho não é do casal, o filho é só da mãe.
É muito comum. É muito comum. E se a gente for falar disso, eu volto a dizer do ponto de vista psicológico, tem muitas mulheres adoecidas por não conseguirem encontrar o seu lugar, não conseguirem olhar para si, se autoconhecer e falar, esse é meu limite. Muito rapidamente aqui, Laura Bianchi, eu entendo que depois da maternidade, a mulher não tem como ter aquela leveza que as pessoas que não têm a responsabilidade do vida têm. Sim. Então, aí fica assim, muito sujeito ao homem falar assim, nossa, pois a minha mulher hoje ela sempre está, como diz o outro, cansada, né? Tudo não pode ir, não quero. E aí o que acontece? Se o homem não tiver maturidade suficiente, ele vai procurar uma pessoa que tenha aquela leveza que tinha quando o casal não tinha filho, né? Então é preciso que o homem esteja maduro para a materno-paternidade. Né? Exatamente. E compreender também as dinâmicas, né? Porque, como a Ana falou, existem tipos e tipos de família e tem famílias, tem casais que têm rede de apoio e outros casais que não têm. Voltando para essa questão de libido e essa questão de ser casal, quando não se tem uma rede de apoio, fica muito mais difícil de conseguir lidar com a criança que acabou de chegar, né? E também com quem eu sou dentro do meu casamento. E é preciso ter homem compreensivo, mulher compreensível para poder compreender. E o diálogo é de muita importância, porque a rotina com criança, eu também estou concluindo uma faculdade de psicologia, então pensa, são muitas atribuições, é uma faculdade, uma pós-graduação, algum curso, é o seu trabalho que é super desgastante, né, te toma um dia inteiro, e uma maternidade. Depois da maternidade tem os seus afazeres do lar e também tem você enquanto esposa. Então a mulher, ela não tá só ali, não é a namorada que você encontrou. Ela ganhou diversas atribuições e o homem ele precisa compreender isso. E como a Ana mencionou, por isso que alguns casais, eles terminam, eles se acabam, porque não tem um diálogo, não tem um elo e eles não conseguem chegar ali no denominador comum. Perfeitamente. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos, infelizmente, já no último bloco, Ana. Ah, não, Ana. É? Que é isso, Ana? Passou tão Foi rápido rápido, demais. muito rápido, Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Infelizmente, no último bloco, programa delicioso de fazer pela natureza das pessoas que vieram aqui, das profissionais, e também pelo tema que todo mundo um dia nasceu de quem? De uma mãe, não é isso? Mas, Ana Paula, você que foi a responsável por esse programa, que mandou como que você se interessou pelo tema? Por que você nos mandou a sugestão de fazer o tema? Por conta do seu caso? Como é que foi? Rosenval, o que conecta as pessoas são as histórias, né? E eu tenho percebido cada vez mais a quantidade de mães que me procuram, até como profissional. Eu ganhei autoridade profissional quando me tornei mãe, quando passei por todo esse processo, resgate de autoestima, emagrecimento, me doar para mim, entregar um tempo do meu dia para mim, que não é fácil. Não é fácil você colocar as outras coisas que estão emergenciais, precisa ser feito, mas eu vou tirar um tempinho e eu vou olhar para mim. Então eu ganhei uma autoridade imensa com isso, as pessoas me procuram para isso, eu falei isso, e eu cada dia mais percebo, isso precisa ser dito. A gente precisa falar sobre isso, sobre autoestima, sobre resgate dessa autoestima, sobre a importância desse resgate para a gente continuar no mercado de trabalho, para sermos boas profissionais, porque tem como ser boa profissional, Jéssica, sobressair no mercado de trabalho, continuar em ascensão e ser mãe. Porque ser mãe, gente, é lindo. A maternidade é muito bonita, mas tem sombra e tem luz. E a gente precisa conseguir lidar com isso. Por quê? Porque é uma escolha. Até certo ponto, é uma escolha de ser mãe. Eu escolhi ser mãe. E eu tenho a consequência disso. Eu preciso me doar para o meu filho, mas eu tenho os meus outros papéis. Então, essa autoridade, eu percebo ela cada dia mais e eu tenho vontade que as pessoas saibam sobre isso. Que as pessoas entendam o que de fato é a maternidade. Você não vai nascer o bebê, olhar para ele e falar, eu tenho o maior amor do mundo. O amor, ele é construído e na maternidade não é diferente. Eu me culpei muitas vezes por não amar meu filho no primeiro momento, mas eu não conheço aquele ser humano. Eu levei um tempo para conhecê-lo e levei um tempo para amá-lo e para entender que eu não precisava me culpar por aquilo, porque o amor é uma construção. E foi por isso que eu falei, esse é um tema que precisa ser falado. Interessante, Jéssica Vitorino, você como advogada, você veja bem que você aqui que
já está candidata a mãe, né? Candidatíssima, né? Aprende-se com isso. E talvez isso, com certeza, isso pode ajudar você, por exemplo, numa conciliação de casais, num divórcio que pode ser evitado, não é? Eu acho que isso é útil, sob o ponto de vista de entender o universo das mulheres e dos homens que têm filhos, né? Sabe o que eu estava pensando agora, ouvindo a fala da Ana? Eu falei, nossa, me falta... Eu tenho tanta bagagem profissional, tanta bagagem de leitura, de estudo, e me falta, às vezes, bagagem emocional, me falta, às vezes, essa postura da Ana, me falta essa maturidade na fala, essa calma. E talvez isso jamais venha, pertença a mim antes que eu me torne, de fato, mãe. Talvez eu nunca vou entender o que é, de fato, uma preocupação real, minha mãe sempre falava isso para mim, né? E eu ainda tenho essa referência de mãe pensando na minha e não em mim com uma outra pessoa. Hoje eu vejo as duas mães comigo e eu ainda me sinto, eu falo, nossa, posso ser um ícone profissional? Sim, me considero um outlier, né, na minha carreira e tal. Mas hoje eu vejo a Ana com tanta leveza para tratar de um tema tão denso e eu me inspiro mesmo. Acho que foi um programa que contribuiu até mais para mim do que talvez para quem nos assista. Foi muito interessante. Mas é muito interessante, por exemplo, a Ana Paula Vieira, que é psicóloga, mãe, falar, você tem que falar, como você disse, eu fiquei muito obesa, não é? Eu não cuidei de mim, eu não consegui amar meu filho naquele primeiro momento que vi, que coisa mais linda do mundo, porque as mulheres têm muita vergonha de falar, mas e a mãe fala, não, eu ainda não estou amando ele não, mas vou. Imagina, nenhuma mãe fala isso, né? Aí a família vai falar, uau! Né? Então, eu acho que, Laura Bianchi, existem coisas também que não confessáveis, que precisam ser confessadas para que a mulher não pense que só ela é assim, não é? Esse é o ponto. Sim, total. Essa questão da culpa, a gente sempre fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Parece que é uma coisa que fica agarrada em você e que não sai mais. A gente se culpa por se cuidar, a gente se culpa, às vezes, por sair com algumas amigas, a gente se culpa por se entregar demais ao trabalho e acha ali que a gente vai ser menos mãe. E a gente nunca vai ser menos mãe. Então, é compreender, entrar dentro desse processo de aceitação e entender que é tudo construído, que você precisa de tempo. Vai ter dias que você vai estar melhor, outros dias nem tanto, e tá tudo bem, faz parte do ser humano. Sentir todas essas emoções à flor da pele e compreender que tem tempo para tudo. E um dia, eu ainda estou nesse processo de me libertar da culpa, porque como a gente está falando, é uma construção. Vai ter um dia que eu vou chegar aqui super bem resolvida e vou falar, olha, não tenho culpa, tá tudo bem, meu filho tá em paz. Mas agora, por exemplo, a gente está testando um novo berçário e eu tô aqui com o coração na mão porque ele tá conhecendo novas pessoas. E é a culpa. E ele ficava conhecendo... Ele vai acabar conhecendo alguém que ele ama mais que você. Olha o medo, olha o terror na mãe. Que cruel. Não, cruel. Não faça isso. Laura, você viu como eu piso, né? Não está pensando, não faça olha, isso. No arremate, eu queria dizer, existem mulheres empoderadas que são muito centradas no seu trabalho, olha aí. Vou te dar um exemplo que ela podia estar até aqui. A Ana Porto, que é jornalista, trabalha comigo, ela está grávida e ela já disse para mim que ela vai voltar depois de 40 dias. Porque eu, evidentemente, que eu não posso fazer isso com ela, e nem o faria, mas ela disse, não se preocupe, nós temos um bom relacionamento, eu vou voltar depois de 40 dias. O quê? Aí a mãe, nossa, assim, não, a programação dela total dentro da maternidade. Sim. Que ela preconiza como ideal para ela. Não importante, pode não ser para outras mulheres. Isso, né? Importante falar isso, porque para Ana tá tudo bem ser assim. Para Laura, de repente, não tá tudo bem. Para mim, talvez... Então, assim, a gente precisa entender que cada maternário é único. Sim, e tem mãe que fala assim, não, eu vou ganhar muito dinheiro, como a Jéssica ganha, para ficar 3 anos com o meu bebê. Pronto. Não é verdade? Sim. Pode ser. Agora, será que ela consegue? Não tem um modelo ideal. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Olha, você, mulher que está aí, com esses exemplos aqui, é um programa que poderia ser 2, 3 programas. Pense bem, cada pessoa tem um centro de conformância com aquilo que lhe cai bem. Então, não vai, por exemplo, a sua própria mãe não pode dizer como você vai ser, a sua avó também não. Você é que vai decidir. E não faça isso com culpa, porque o ato de ser mãe, o ato de gerar um filho, já é per si algo extremamente magnífico. Então, não fique, pedindo de você mais do que você pode dar para ficar confortável.
Exato. Então, Jéssica, quando você for mãe, que você vai ter muito dinheiro, eu vou ser babá. Do seu pra você me pagar bem. Olha que eu sou bom. Amém. Sei um bom babá, amém. viu? Recebo mesmo. É um bom babá? Um bom babá mesmo, né? Bom babá. É um bom babá. É esquisito, bom babá, né? A Ana vai dizer que eu sou um bom babão, mas não tem importância, não. Muito obrigado pela sua vinda aqui, Ana Paula Vieira, por ter sugerido esse tema. Eu que Eu agradeço. acho muito nobre da sua parte querer dividir boas experiências e dizer para as mulheres que elas têm alternativas legais para recuperar a autoestima depois da maternidade. Laura Bianchi vai ser uma psicóloga, olha, sinceramente. Amém. Eu já estou tendo problema psicológico só de olhar para você. Brincadeira, Terapia. né? Jéssica Vitorino, posso procurá-la como advogada? Por favor. Qual que é a vai- sua área? Olha, eu sou administrativista. Eu trabalho com Administrativista. servidores públicos. Servidores públicos. Exatamente, licitação. Não vai Carlão. ficar... Não vai dar, né? Vou. O Carlão é nosso assessor para assuntos espetaculosos e extraordinários. Muito bom. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.